Os tsunamis são ondas gigantes, geralmente causadas por terremotos submarinos, erupções vulcânicas ou deslizamentos de terra, que podem causar destruição massiva e perda de vidas quando atingem as áreas costeiras. Mas o que faz com que alguns tsunamis sejam tão devastadores, e quais foram os tsunamis mais mortais da história? Prepare-se para descobrir enquanto mergulhamos nesses eventos arrepiantes. Mas antes, por favor, clique no botão de like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Agora vamos nessa! Grande Tsunami Aiyama, 1771. O Grande Tsunami Aiyama, que ocorreu no dia 24 de abril de 1771, é considerado um dos piores tsunamis da história. O fenômeno causou uma destruição massiva nas ilhas Aiyama e Miyako, no atual arquipélago de Okinawa, no Japão. Estima-se que o terremoto alcançou uma magnitude de 7,4 na escala Richter, gerando um tsunami devastador que atingiu a região. A causa do tsunami foi a movimentação das placas tectônicas na região do Arco de Ryukyu, que é uma zona de subducção, onde a placa do Mar das Filipinas se move sob a placa euroasiática. A liberação de energia resultante do movimento das placas provocou o terremoto e subsequentemente o tsunami. O tsunami atingiu as ilhas com ondas gigantescas, chegando a alturas de 30 a 85 metros. Estas ondas causaram uma destruição sem precedentes nas áreas costeiras das ilhas de Aiyama e Miyako. As ondas varreram aldeias inteiras, matando milhares de pessoas e destruindo casas, plantações e infraestruturas. Aproximadamente 12 mil pessoas perderam a vida no grande terremoto Aiyama e no tsunami que se seguiu. Para você ter uma noção da força desse tsunami, está vendo essa pedra gigantesca? Ela foi arrastada por quilômetros pelo tsunami até a praia, onde atualmente fica um monumento em memória das vítimas desse trágico acontecimento. Monte Unzen, 1792. A erupção do Monte Unzen em 1792, localizado na ilha de Kyushu no Japão, foi responsável por um dos piores tsunamis da história. O evento catastrófico foi resultado da combinação de uma erupção vulcânica, um deslizamento de terra e um tsunami subsequente, que causou a morte de aproximadamente 15 mil pessoas. Em 21 de maio de 1792, o flanco leste do Monte Mayoyama, parte do complexo vulcânico do Monte Unzen, entrou em colapso, gerando um enorme deslizamento de terra que se precipitou em direção à Baía de Ariake. Ao atingir a baía, o deslizamento de terra provocou um tsunami devastador que se espalhou rapidamente ao longo da costa. As ondas gigantes, que chegaram a atingir alturas de até 100 metros, impactaram as áreas costeiras da Baía de Ariake e do Estreito de Shimabara, causando destruição generalizada. Cidades inteiras foram engolidas pelas ondas, e milhares de pessoas perderam suas vidas. A cidade de Shimabara, que ficava próxima à montanha, foi particularmente atingida, com grande parte de sua população sendo aniquilada. O tsunami de 1792 causado pela erupção do Monte Unzen é considerado o pior desastre vulcânico do Japão em termos de vidas perdidas. O evento também se destaca por ser uma combinação rara e mortal de erupção vulcânica, deslizamento de terra e tsunami, o que aumentou ainda mais a magnitude da tragédia. Terremoto Meiji Sanriku, 1896. O terremoto Meiji Sanriku, ocorrido em 15 de junho de 1896, desencadeou um dos tsunamis mais mortais da história do Japão. O terremoto, que teve uma magnitude estimada em 7,2 na escala Richter, ocorreu a aproximadamente 160 quilômetros da costa de Sanriku, na região de Toku. Embora o tremor tenha sido relativamente fraco em terra, ele gerou um tsunami devastador que atingiu a costa nordeste do Japão. O tsunami alcançou a costa apenas 30 minutos após o terremoto, pegando muitos residentes desprevenidos. As ondas gigantescas, que chegaram a atingir alturas de até 38 metros, avançaram rapidamente pela costa, devastando vilas e cidades inteiras. A força das ondas também destruiu barcos de pesca e infraestruturas costeiras, exacerbando o impacto do desastre. O número de vítimas foi extremamente elevado, com estimativas apontando para cerca de 22 mil mortes. A maioria das vítimas morreu afogada ou foi arrastada pelas ondas, e muitos corpos nunca foram recuperados. A destruição causada pelo tsunami também deixou um grande número de sobreviventes desabrigados e sem meios de subsistência.
Arica, 1868. O terremoto e tsunami de Arica, ocorrido em 13 de agosto de 1868, é considerado um dos piores desastres naturais da história da América do Sul. O terremoto, que teve uma magnitude estimada de 8,5 a 9,0 na escala Richter, ocorreu ao largo da costa do Peru e do Chile, e gerou um tsunami destruidor que afetou a costa do Pacífico Sul e chegou até o Havaí e o Japão. O tsunami chegou à costa minutos após o terremoto, com ondas que chegaram a atingir alturas de 16 metros. As ondas avançaram pela costa, destruindo cidades e vilas, causando inundações e arrastando navios para o interior. Além de Arica, outras localidades, como Iquique, Isla e Pisco, também sofreram danos significativos. O número de vítimas estimado neste desastre é de cerca de 25 mil pessoas. Muitos perderam suas vidas devido ao desabamento de edifícios, afogamentos ou sendo arrastados pelas ondas do tsunami. A destruição também deixou um grande número de sobreviventes desabrigados e sem meios de subsistência. Terremoto japonês, 1826. O terremoto japonês de 1826, também conhecido como o terremoto de Nankai-Trou de 1826, foi um dos desastres naturais mais significativos no Japão durante o século XIX. Ocorrido em 17 de julho de 1826, o terremoto teve uma magnitude estimada de 7,6 na escala Richter. O tremor gerou um tsunami que atingiu a costa sul do Japão, causando destruição generalizada e um número significativo de vítimas. O tsunami atingiu a costa do Japão com ondas que chegaram a atingir alturas de até 10 metros. As ondas avançaram pela costa, inundando áreas costeiras e destruindo infraestruturas, incluindo casas, pontes e estradas. A força das ondas também causou danos a barcos e propriedades agrícolas, agravando o impacto do desastre. O número de vítimas estimado neste evento é de aproximadamente 3 mil pessoas. Muitas vidas foram perdidas devido a afogamentos ou serem arrastadas pelas ondas do tsunami. Terremoto Uei, 1707. O terremoto Uei, ocorrido em 28 de outubro de 1707, foi um dos eventos sísmicos mais notáveis do Japão durante o período Edo. O terremoto teve uma magnitude estimada de 8,6 na escala Richter e ocorreu na fossa de Nankai, uma zona de subducção localizada ao sul do Japão. O tremor gerou um tsunami que atingiu a costa sul do país, causando destruição e um número considerável de vítimas. O tsunami atingiu a costa do Japão com ondas que alcançaram alturas de até 10 metros. As ondas avançaram pela costa, inundando áreas costeiras e causando destruição generalizada. Erupção de Krakatoa, 1883. A erupção do vulcão Krakatoa em 1883 é considerada uma das erupções vulcânicas mais violentas e mortais da história moderna. Localizado no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra na Indonésia, o vulcão entrou em erupção em 27 de agosto de 1883, gerando um tsunami devastador que atingiu as áreas costeiras próximas e causou um número significativo de vítimas. A erupção do Krakatoa foi uma série de explosões extremamente poderosas, com a explosão final sendo tão forte que o som foi ouvido a mais de 3.000 quilômetros de distância. A erupção resultou no colapso parcial da ilha vulcânica, o que gerou um tsunami massivo. O tsunami gerado pela erupção do Krakatoa apresentou ondas que chegaram a atingir alturas de até 40 metros. As ondas gigantescas devastaram as áreas costeiras, destruindo vilas e cidades inteiras e causando inundações generalizadas. A força das ondas também arrastou navios e infraestruturas costeiras, agravando ainda mais o impacto do desastre. O número de vítimas estimado no tsunami causado pela erupção do Krakatoa é de aproximadamente 36 mil pessoas. A maioria das vítimas morreu afogada ou foi arrastada pelas ondas do tsunami, enquanto outras perderam a vida devido à queda de cinzas vulcânicas e gases tóxicos. Terremoto de Lisboa, 1755. O terremoto de Lisboa, ocorrido em 1º de novembro de 1755, é considerado um dos eventos sísmicos mais catastróficos da história europeia. O terremoto, que teve uma magnitude estimada entre 8,5 e 9,0 na escala Richter, ocorreu no Oceano Atlântico, a sudoeste de Portugal. O tremor gerou um tsunami massivo que atingiu a costa de Portugal, o noroeste da África e até mesmo o Caribe,
causando destruição generalizada e um elevado número de vítimas. O tsunami alcançou a costa de Portugal cerca de 40 minutos após o terremoto, com ondas que chegaram a atingir alturas de até 20 metros. As ondas gigantescas avançaram pela costa, causando inundações e destruição generalizada. A cidade de Lisboa foi particularmente afetada, com edifícios, igrejas e infraestruturas sendo danificados ou destruídos. O tsunami também causou danos significativos ao longo da costa atlântica da Espanha, Marrocos e até mesmo em áreas do Caribe. O número de vítimas estimado no terremoto de Lisboa e no tsunami subsequente varia entre 10.000 e 100.000 pessoas. Tsunami de Messina, 1908. O terremoto Messina, ocorrido em 28 de dezembro de 1908, foi um dos eventos sísmicos mais devastadores do início do século XX na Europa. Com uma magnitude estimada entre 7,0 e 7,5 na escala Richter, o terremoto aconteceu no Estreito de Messina, entre a ilha da Sicília e a Península Italiana. O tremor gerou um tsunami que atingiu a costa da Sicília e da Calábria, causando destruição generalizada e um número significativo de vítimas. O tsunami atingiu a costa com ondas que alcançaram alturas de até 12 metros. As ondas avançaram pela costa, inundando áreas costeiras e causando destruição generalizada. O número de vítimas estimado no terremoto Messina e no tsunami subsequente é de aproximadamente 70.000 a 100.000 pessoas. Tsunami do Oceano Índico, 2004. O tsunami do Oceano Índico, ocorrido em 26 de dezembro de 2004, foi um dos desastres naturais mais mortais e destrutivos da história recente. O evento foi causado por um terremoto submarino de magnitude 9,1 a 9,3 na escala Richter, ocorrido na costa oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia. O tremor gerou um tsunami massivo que afetou as áreas costeiras de 14 países no Oceano Índico, causando destruição generalizada e um número extremamente elevado de vítimas. O tsunami atingiu a costa com ondas que alcançaram alturas de até 30 metros em algumas áreas. As ondas gigantescas avançaram pela costa, inundando áreas costeiras, causando destruição generalizada e devastando comunidades inteiras. Edifícios, infraestruturas e terras agrícolas foram danificados ou destruídos, exacerbando o impacto do desastre. O número de vítimas estimado no tsunami do Oceano Índico é de aproximadamente 230.000 a 280.000 pessoas. Esses foram alguns dos piores tsunamis da história, eventos que mudaram a vida de milhares de pessoas e nos mostraram o poder avassalador da natureza. Se você gostou do vídeo, por favor, clique no botão de like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois ficaremos felizes de ter a sua companhia. Clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela para continuar assistindo.